Homem de 42 anos com queixa de nodulação na face medial do tornozelo há 3 anos. E você realiza o exame e observa essa imagem. E agora? O que você vai falar no seu laudo? Qual que é a sua hipótese diagnóstica? Então, esse aí são as imagens do exame, ó. O vídeo demonstrando exatamente o local da alteração e aqui uma foto mais focada. E aí, você sabe o que você vai falar? Como conduzir esse caso? Então, fica até o final deste vídeo, que é isso que nós vamos ver. Imagens, discussão de caso e sugestão de laudo. Você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética com imagens, discussão de caso e sugestão de laudo, sempre direto ao ponto e sem enrolação, para quando aparecer um caso semelhante na sua agenda, você acertar o diagnóstico e ajudar o médico solicitante e o paciente. Então, retomando aqui o vídeo, na face medial do tornozelo, a gente observa aqui tendão tibial posterior, flexor longo do hálux, e essa imagem nodular, aqui já no plano longitudinal, e ela tem continuidade com alguma estrutura aqui nessa topografia. Lembrar o que passa na face medial do tornozelo, né? Os tendões, o feixe neural e o feixe vascular. Então aqui demonstrando no plano longitudinal e no plano transversal com Doppler, mostrando aqui exatamente os vasos tibiais posteriores. E aí, qual que é a sua hipótese diagnóstica? Então não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então aqui nós temos um caso de um tumor neural, tumor de bainha neural de nervos periféricos. Então qual que é a sugestão de laudo neste caso? É um nódulo sólido hipoecogênico com morfologia ovalada, medindo 2 por 1 centímetro, apresentando continuidade com qual nervo? Com o nervo tibial, que é nessa topografia. E as características de imagem elas são compatíveis com o nódulo neural, que é o tumor de bainha neural de nervo periférico. Então esse aqui foi um caso compartilhado no nosso grupo VIP, o MSKD Casos, que é um curso de ultrassonografia musculoesquelética, um curso completo, e lá a gente tem essa discussão de casos. Então estou trazendo aqui um caso muito interessante para a nossa discussão. Então direto do MSKD Casos, do VIP, para a nossa discussão aqui no MSKD Casos. Então aqui nós vemos exatamente o nódulo e a continuidade com o nervo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando avaliar um nódulo, um tumor de partes moles, é lembrar da classificação. Então aqui é a classificação dos tumores de partes moles e olha a quantidade de diagnósticos ali, de diagnósticos diferenciais quando a gente fala de tumor neural. Então, tumor de bainha neural de nervos periféricos, a gente pode ter tumores benignos e malignos, e dentre os benignos, chivanoma, neurofibroma, perineurioma, tumor celular granular, mixoma, meningioma e tumores malignos. Então, olha só a quantidade de diagnósticos diferenciais a gente tem dentro dos tumores de bainha neural de nervos periféricos. Então esse conceito é fundamental você entender para gerar um bom relatório para conseguir se comunicar bem no laudo. Os mais frequentes são o chivanoma, o neurofibroma e o tumor maligno de bainha neural. Então a gente precisa entender o que eu chamo de guarda-chuva. Então muita gente às vezes quer ver um nódulo e já fala é um chivanoma, é um neurofibroma, e neste caso você já está querendo dar o diagnóstico histológico, que é já dar o diagnóstico mais específico. Mas quando a gente fala que é um tumor de bainha neural de nervos periféricos, um tumor neural, a gente está abrindo o leque, a gente está utilizando o guarda-chuva. Então a gente está englobando todos aqueles diagnósticos diferenciais. Então às vezes se você quer ir muito focado e já falar que é um chivanoma, você pode errar o diagnóstico, né? A minha recomendação é sempre concluir que é um tumor neural e agora a gente vai para a discussão se é possível diferenciar ou não pelo ultrassom. Então, alguns artigos, eles falam que você não pode distinguir de uma maneira confiável e outros, ele comenta que os achados ultrassonográficos, eles ajudam na diferenciação. Então, quais são as características ultrassonográficas do tumor neural? Então, aqui a gente falando de todos os tumores neurais, né, na maioria. Então, a continuidade com o nervo, ele é patognomônico. Então, não é observar a continuidade com o nervo e comentar que é sugestivo, que pode estar relacionado a um tumor neural. É fato. Viu a continuidade? É um tumor neural. Geralmente ele é arredondado ou ovalado e geralmente homogêneo e hipoecóico, então ele fica mais escuro. E aqui você tem que tomar cuidado para não confundir com cisto, porque ele pode apresentar reforço acústico posterior e normalmente apresenta vascularização. Então isso aqui é uma característica comum entre os tumores neurais.
E agora vamos observar algumas características específicas, porque de fato existem características que te ajudam na diferenciação dos tumores neurais. Os mais comuns aqui, chivanoma e neurofibroma. Primeiro ponto que você vai observar, a localização em relação ao nervo. Segundo ponto, a transição entre o tumor e nervo. O chivanoma, na maioria das vezes, ele é excêntrico, e esse artigo ele concluiu que quando você observa uma imagem excêntrica, já fala a favor do chivanoma. E o neurofibroma é mais central, porém o chivanoma ele pode ser central também. Então, no caso de central, você não diferencia 100% das vezes. Sendo excêntrico, fala mais a favor do chivanoma. Transição tumor e nervo. Como o chivanoma ele tem a origem ali na bainha neural e ele é bem diferenciado, ele cresce de uma maneira bem definida, geralmente excêntrico. E se você consegue observar esse arranjo fascicular em volta deslocado, olha só o nervo vindo aqui, e esse arranjo fascicular em volta preservado, isso fala muito a favor de chivanoma. Já a transição entre o neurofibroma, entre o tumor e o nervo, é mais infiltrativa, é mal definido, a gente não consegue definir muito bem onde começa e onde termina, porque é um tumor que acomete ali as fibras neurais mesmo. Então o esqueminha do artigo demonstrando muito bem isso, né? O chivanoma normalmente é ovalado, encapsulado, e essa transição entre tumor e nervo, e aqui demonstrando uma topografia excêntrica, já o neurofibroma central e essa transição mal definida. Morfologia. Então, o chivanoma ele é encapsulado e circunscrito, geralmente com morfologia ovalada ou arredondada. Já o neurofibroma pode ser fusiforme e ter contornos lobulados. E outro ponto é em relação à vascularização. O chivanoma normalmente é mais vascularizado. Olha só este caso aqui compartilhado pelo Dr. Fábio Magalhães, um caso muito bonito de um chivanoma do nervo mediano. E o neurofibroma mais hipovascular. Então são essas principais características. Localização em relação ao nervo, transição tumor-nervo, morfologia e vascularização. E aqui mostrando que o chivanoma ele pode ter calcificação, degeneração cística ou hemorrágica. Então aqui um chivanoma mais antigo com degeneração cística de permeio e um neurofibroma de contornos lobulados. Se atentar e tomar cuidado com os tumores malignos. Então quais são as características que você precisa ligar o sinal de alerta? Tumor com crescimento rápido, lesão de grandes dimensões, com necrose central, margens indistintas. Então este é o caso aí que essas características geralmente nos preocupam em relação a ser um tumor maligno de bainha neural. Então no nosso caso, a gente consegue diferenciar? A gente consegue ir um pouco além? Se você já fala que é um nódulo neural, você já está fazendo um bom laudo, na minha opinião. Porque depois, se for necessário, você faz a biópsia, o PAF. Mas se você quer prosseguir e sugerir um diagnóstico, aqui eu coloquei uma sugestão de laudo também. Você pode já cravar na sua impressão diagnóstica que é um tumor de bainha neural do nervo tibial. Então isso é fato. E a posição do nódulo em relação ao nervo é central, com transição bem definida entre o nódulo e o nervo. Entre os diagnósticos diferenciais, considerar a possibilidade de chivanoma ou neurofibroma, sendo o mais provável chivanoma pelas características de imagem, ficando a critério clínico, prosseguimento da propedêutica para a definição histopatológica. Então sempre costumo dizer, você precisa saber se expressar no laudo, né? O laudo é uma documentação que o médico solicitante recebe e ele vai tomar uma conduta a partir disso. Então essa forma que eu falei, ela é mais cautelosa ao invés de já chegar falando que é um chivanoma ou que é um neurofibroma, tentando já acertar o diagnóstico. Então você mostra, você fala que é um tumor neural, isso aí é fato porque tem a continuidade com o nervo tibial, e você pode aprofundar mais um pouco com essa sugestão aqui que eu coloquei para vocês. Já neste outro caso, como que seria uma sugestão de laudo em que a gente consegue observar todas as características do chivanoma? Então você pode colocar que é um tumor de bainha neural do nervo mediano sugestivo de chivanoma. Então esse caso aqui, ele está muito bem caracterizado e você pode ir um pouco além. Diagnósticos diferenciais. Então lembrar que a continuidade com o nervo ela é patognomônica. Você tem que tomar cuidado para não confundir com cisto pelo reforço acústico posterior, e em alguns casos não é possível caracterizar a continuidade neural. Mas que caso, Matheus? Se você pega um nervo de pequeno calibre e você observa um nódulo, a gente sempre tenta observar uma continuidade neural, mas às vezes não é possível essa caracterização. Então, em alguns casos, você pode achar um pouco inespecífico, mas pode ser um nódulo neural pela não caracterização da continuidade. Caracterizou a continuidade com o nervo, é nódulo neural e ponto final. Então, dicas práticas, assim, você precisa fazer uma história clínica detalhada e no ultrassom sempre procurar, existe uma lesão na nodulação referida, ela é sólido-cística, então usar o Doppler. Relação com as estruturas adjacentes tem continuidade com o nervo, então é exatamente aqui onde a gente mata o diagnóstico com essa propedêutica. Se tem continuidade, é um nódulo neural. E depois contornos, morfologia, localização, subcutânea, intramuscular, intraarticular, centrado na face, se é compressível e como é o Doppler. Então, continuando com as dicas práticas, lembrar do guarda-chuva e saber colocar isso muito bem no seu laudo. Então, se você observa aquela
continuidade, não quer errar, é um tumor neural e ponto. Você quer realizar a diferenciação, está bem demonstrado ali, você pode dar um passo a mais conforme eu sugeri. Estreitar o diagnóstico quando possível. O ultrassom, ele sim ajuda na diferenciação, mas não em todos os casos. Então tem casos que você vai ficar na dúvida, e nesse caso você pode concluir só como tumor neural. Então lembrar deste guarda-chuva aqui, de todos os diagnósticos diferenciais, que o ultrassom ajuda na diferenciação, mas não em todos os casos. Essas aqui foram as referências utilizadas para o estudo deste caso. Meu muito obrigado pela participação, por ter assistido até o final. E não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus colegas e se inscrever no canal para sempre receber conteúdos de qualidade em ultrassonografia musculoesquelética.